Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mosquito incansável teve gol do jogo, uma melhora tática, mas ainda faltam ajustes. É uma vitória para comemorar essa sobre o esporte, eu vou explicar por quê. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Já já eu vou falar sobre tudo que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que tá rolando. E no Brasileirão, siga lá o seu time do coração, você fica sabendo tudo em tempo real, ative as notificações, você sabe qual jogador foi contratado, qual jogador saiu, qual a escalação do seu time, tudo tá no OneFootball. O link tá aqui na descrição, você baixa gratuitamente, não custa nada e serve para qualquer celular. 3 pontos importantíssimos, fundamentais, a segunda vitória do time no campeonato, só tinha vencido o América Mineiro naquele jogo com gol de pênalti do Fábio Santos, mas mais do que os 3 pontos e o resultado, isso era o principal, nada mais era importante do que a vitória para que o Corinthians, continuasse no campeonato, ressurgisse no campeonato, ainda mais em casa, onde o Corinthians não pode mais desperdiçar pontos, não pode simplesmente equipes chegarem em Itaquera e acabar levando pontos do Corinthians. O Corinthians precisa pelo menos ser forte sob seus domínios. Conseguiu a vitória, não foi tão simples assim. O Sport que arrancou pontos do Grêmio, arranca pontos de outras equipes e vai arrancar pontos de várias equipes no campeonato. Diminuiu a contagem, no segundo tempo deu um certo sufoco na bola aérea, especialmente depois da entrada do Trellis, mas o Corinthians conseguiu uma vitória, eu não digo consistente, mas interessante. Teve uma melhora sim, a gente vai falar sobre ela. A maneira tática do time se colocar em campo, ela tem tido avanços. Por exemplo, os 3 volantes foram abandonados pelo Silvinho nessa partida em que ele apostou no Vitinho, um meia para ter um pouco mais de criatividade no setor. Funcionou no primeiro tempo especialmente, depois o Vitinho teve mais dificuldades, normal, natural, mas achei salutar. A gente pode analisar como foi o Vitinho ao longo dos 90 minutos, mas a escolha do Silvinho, a opção dele em abandonar o tripé de volantes para ter mais um meia articulador por dentro na ausência do Luan, me parece uma boa notícia. O Silvinho está tentando encontrar soluções. E eu gostei, achei interessante. Bom, primeiro que ele dá um lançamento maravilhoso para o Mosquito fazer o primeiro gol, logo a 3 minutos de jogo, 2 minutos, um gol que foi anulado pela arbitragem. De novo, aquele lance em que a imagem mostra uma coisa e a marcação nos mostra outra. Eu não vou aqui brigar com a tecnologia, mas de novo vou cobrar a transparência do VAR, em que as imagens precisam estar de acordo com aquilo que a gente está vendo, porque senão fica algo ruim, fica algo negativo. Você está olhando e imaginando que por esse frame o Mosquito tá legal, mas na tecnologia, nas linhas traçadas, tridimensionais lá, com as linhas de todas as diretrizes e as medidas do campo e tudo mais, o VAR tem que marcar o impedimento, mas é algo que a gente não consegue confirmar enxergando, não converge o que a gente enxerga com o que é marcado. Por isso eu acho que precisa de uma imagem um pouco mais transparente, mais visível para que a gente possa entender. Mas, de novo, não vou aqui brigar com a tecnologia. Se o VAR entendeu que estava impedido, que ele estava à frente, bom, então zera a conta. E uma pena, porque o Mosquito faz um gol bem ao seu estilo, na velocidade, pelo lado direito, força física, chega na frente, chuta entre o goleiro e a trave, homenageia o seu pai, que faleceu pela Covid, ele estava de volta hoje, e cara, ele não parou de correr um segundo. Eu até coloquei no título do vídeo, Mosquito incansável. Ele sai exatamente por isso, cansado. O Silvinho precisa fazer uma substituição, porque ele é esse escape, ele é o atacante mais efetivo, ele é o cara da jogada pelo lado direito, que é muito difícil marcar. Quando ele bota na frente, ele ou cruza com perigo, ou chuta gol, ou faz uma jogada combinada com o Fagner, que se aproxima, ou com os meias, enfim, ele busca o jogo o tempo inteiro. E tem sido um jogador muito importante. Tanto que o gol sai de uma jogada com ele pelo lado direito, o gol contra do Maidana, jogada do Mosquito novamente. Bom, aí o Corinthians que sai na frente com esse gol contra do Maidana e tudo mais, vai para o segundo tempo. O Silvinho demora para mexer e, de novo, por que ele demora para mexer? Porque realmente as opções dele são escassas, mas eu também vou falar sobre as suas substituições. Acho que ele se equivocou um pouco e aí o Silvinho precisa avançar nesse processo, O Silvinho que está tentando, como eu disse, encontrar algumas alternativas dentro dos parcos recursos que ele tem,
Quando ele testa o Silvinho, o Vitinho desde o começo no meio de campo, a gente saúda. Mas quando ele insiste em colocar o Ramiro, por exemplo, que já está negociado, que vai embora mês que vem, por que ele não está usando o Gemerson? Porque o Gemerson se tem praticamente a certeza que ele não vai ficar ao final do mês. Então é difícil você contar com um jogador que você sabe que não vai ser mais aproveitado. Pra que insistir no Ramiro? E olha, tá aqui um cara que tem, digamos assim, uma admiração pelo Ramiro, especialmente o Ramiro do Grêmio. No Corinthians ele não conseguiu acontecer, né? E hoje, até num lance sem goleiro, porque o Maílson foi pro ataque lá pro Sport tentar um gol de empate lá no finalzinho, ele chutou a bola, ele conseguiu chutar a bola pro lateral, né? A bola tava no pé dele, era só chutar em direção ao gol. Sem goleiro ele conseguiu chutar para lá. E aí a torcida obviamente já pegou no pé. Então o Ramiro já tá negociado, o Ramiro já tá indo embora. Para que continuar utilizando o Ramiro? E aí você deixa o time com 4 volantes no final. Porque aí, claro, né, você chama o Sport pro teu campo. E aí o Corinthians, que termina o jogo pressionado pelo Sport, a gente entende que vai ser um ano com muitos problemas, com todo o respeito ao Sport Recife, que não vai disputar o título brasileiro, que não vai disputar sequer uma vaga na Libertadores, talvez uma vaga na Sul-Americana, mas o mais correto para o Sport é uma manutenção na Série A, naquele limbo em que nem classifica para a Sul-Americana e nem cai para a segunda divisão, ou uma luta contra o rebaixamento. Esse é o campeonato do Sport. E o Corinthians teve dificuldades, assim, vamos dizer, né, para vencer o Sport dentro da sua casa. Porque faz o 2-0, toma um gol de bola aérea do Trellis e nos minutos finais toma um sufoco. Mas muito por conta do seu treinador, que coloca muitos volantes, retrai o time e o Sport fica no ataque. Muito por conta também das substituições do Humberto Louser, que coloca o Patrick, que coloca o Trellis, que aposta nessa bola aérea, que vai pro sufoco, vai pro abafa. Mas o Corinthians não pode deixar isso acontecer, né? Eu ia dizer, tem jogador para isso? Não, não tem, mas deveria mostrar uma imposição maior. Dentro da parte criativa do time, o ponto negativo para mim foi o Matheus Vital. Que pena, cara, o que acontece com o Vital, porque ele estava numa fase esplendorosa para os padrões dele, para os padrões do time, para os padrões da temporada corintiana. Ele estava muito bem, ele era o melhor jogador do time. Tava iluminado, fazia aquela jogada cortando para dentro, chutava, era gol, dava assistência, armava o time, tava eu sempre lembro vivamente de um jogo contra a Ponte Preta, uma chuva, caiu um toró em Itaquera, alagou o campo, cara, ele buscou o jogo o tempo inteiro, ele foi para cima, a bola caía na posse, ele puxava, ele não desistiu em nenhum momento. Não sei o que aconteceu. Talvez a lesão, talvez a dificuldade, né, de física, que às vezes o cara demora para voltar, mas a tomada de decisão dele tá ruim, ele não consegue ter mais aquele elan que ele tinha, né? Quando ele tentava o drible, quando ele tentava assistência, ele estava muito mais assertivo no jogo. Desligado, não sei, algumas coisas que podem explicar o mau desempenho do Vital, e especialmente nessa parte criativa do meio para frente, onde o Corinthians precisa, mas é óbvio que ele é titular, né? Não tem. Você pode até. Tem outros garotos ali que poderiam entrar, como o Adson, o GP, mas o Matheus Vital poderia entregar mais. E hoje ele foi o ponto negativo. O Jô marcou, né? O Jô fez gol e quase faz outro numa linda jogada construída com o Fábio Santos tabelando com o Vitinho, que aí a bola chega na direita, o Fagner cruza, a bola bate no Jô e bate na trave. Quase que ele faz um gol sem querer ali. Mas de presença diária, né? Um centroavante que está ali e a qualquer momento ele pode ser decisivo, como acabou sendo no seu gol. Talvez importante, né? Porque o Jô, assim, a gente não tem que determinar que o Jô acabou, enfim, que não vai mais corresponder. Eu acho que é muito difícil ainda o Jô se recuperar ou ser um atacante ainda útil para a equipe do Corinthians. É muito difícil. Mas hoje, na ausência de maiores opções, e realmente não há opções, e a gente precisa entender o cenário, por mais difícil que ele seja, o Jô tá ali, e daqui a pouco a bola vai cair no pé dele, e ele sabe fazer isso. Ele fez a vida inteira, gols. A bola cai no pé dele e ele sabe finalizar. Ele não consegue ter mobilidade, ele não tem tanta velocidade, ele não consegue se desgarrar um pouco da marcação, mas quando a bola cai no pé dele de uma forma mais limpa, ele tem a qualidade para botar para dentro. Hoje foi isso que aconteceu. Se isso se mantiver, pois bem, talvez o Jô recupere um pouco até da confiança, ainda mais pelo episódio recente, né, da chuteira verde e tudo mais, que ele se desgastou com a torcida.
tomara que esse gol ele dê uma acalmada nos ânimos, pelos 3 pontos conquistados, pela vitória, para que o Jô também tenha um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, para que daqui a pouco ele seja mais abastecido e consiga desenvolver mais. Ele é um artilheiro, ele é um cara que está ali para isso, e o Corinthians não tem substituto, não tem. O Cauê não conseguiu, não está pronto, nítido. Não há outro centroavante, o Corinthians precisa contratar. Enquanto não contratar, tem que usar o que tem de melhor. E ainda, vejam só, ainda assim o Jô é o que o Corinthians tem de melhor. Teve uma melhora na sua organização, por quê? Porque o Corinthians, apesar de pressionado, conseguiu ter uma certa estrutura defensiva, né? Com o João Vitor às vezes um pouco estabanado, mas de novo, é normal da idade, ele oscila muito, vai oscilar, ele tem características interessantes, mas ele ainda vai cometer erros infantis, como por exemplo ceder um escanteio nos minutos finais, quando o Fagner estava fora de posição, ao invés dele cercar o atacante ali, que iria cruzar uma bola para a área, ele dá um carrinho e a bola vai para escanteio. E um escanteio para o adversário, quando está 2-1 nos minutos finais, é sempre algo muito perigoso. E isso é um entendimento que ele vai precisar aprimorar. Faz parte da maturidade, faz parte da transição de jovens que você está adotando no teu time. Então você precisa correr esse risco, pagar esse preço. Vale para o Vitinho, que foi irregular também ao longo da partida, mas ainda assim acrescentou pela sua qualidade, pela sua característica. Acho que o Silvinho pode melhorar nas trocas. Tenta GP, tenta Adson, ao invés de ficar entulhando volantes para segurar o resultado. Mas ok, o importante, como eu disse, acima de tudo, eram os 3 pontos. Era a vitória, que foi conquistada. E agora o trabalho ganha um pouquinho mais, eu não digo de confiança, mas de respiro, de alívio, para que o Corinthians, conseguimos uma vitória, tivemos uma estrutura, testamos algumas coisas aqui, como o Gabriel e o Cantilho praticamente numa linha igual. O Gabriel não se soltou tanto, se soltou em algum outro lance, mas ele jogou mais posicionado para que o Vitinho tivesse essa liberdade justamente. O Jô voltava para tentar combinar alguma jogada, faltou do Vital, o Mosquito sempre quando acionado super importante, e aos pouquinhos o time vai tentando se entender, tentando criar um entrosamento com as peças que tem, que são poucas, os recursos são poucos, mas é o que temos para o momento. Tem que comemorar, gente, porque o campeonato do Corinthians promete ser bem complicado. São vitórias assim, suadas no detalhe, talvez até na bola parada, como foi, porque o Sport começa o segundo tempo atacando e o Corinthians vai lá e encontra um segundo gol com o Jô. Isso que deu uma tranquilidade, só que depois o Sport voltou para o ataque, voltou a pressionar. E aí o Corinthians, quando percebeu que poderia, exatamente por estar vencendo e tentar recuperar essa bola para não ser tão pressionado, ficar mais com ela, conseguiu até construir algumas jogadas. Mas depois, quando o Sport voltou, o Corinthians começou a ser digamos, pressionado no seu campo de defesa e correu um risco até o final. Mas venceu. E venceu sob essas circunstâncias, sobre todas essas situações que eu desenhei. Tem muito a fazer ainda, gente, mas muito. Mas a gente vê pequenos avanços, mais táticos do que técnicos. Porque técnica falta para o Corinthians a um limite para ser vencido. E ele só vai ser superado se chegarem novos jogadores. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!